Alô, galera do terceiro ano E, do terceiro ano F, professor Fábio Ribeiro. Bem, pessoal, partiremos aí para a segunda parte aí, né, de exercícios, né, no que diz respeito aí ao assunto, tá, potencial elétrico, ok? Bem, pessoal, vamos aí para a primeira questão, tá? Então, a primeira questão diz o seguinte: avalie as seguintes afirmações sobre as superfícies potenciais. Então, a primeira afirmação diz assim: o ângulo formado entre as linhas de campo elétrico e as superfícies equipotenciais é sempre menor ou igual a 90 graus. Não, o ângulo é o quê? É sempre 90 graus. Nós vimos lá que as superfícies equipotenciais, né, são perpendiculares o quê? Às linhas de força ou linhas de campo elétrico. Né? Então, este ângulo é o quê? 90 graus. Então, essa primeira afirmação ela está o quê? Errada, incorreta. Segunda afirmação: se uma carga elétrica de prova move-se entre duas linhas equipotenciais, né, ou superfícies equipotenciais, partindo de uma superfície de maior potencial para outra de menor potencial, sua energia cinética aumenta. Isso daqui está correto, tá? Porque imaginemos, né, que uma carga esteja, né, conforme foi colocado aqui, numa superfície equipotencial, né? Partindo de um potencial maior para um potencial menor. Então, nós temos um deslocamento. Logo, nós temos o quê? Trabalho realizado pela força elétrica. Tá? Então, a partir do momento que ela se move, ela se desloca, ela passa a adquirir o quê? Energia cinética. Tá? Então, essa energia cinética ela aumenta na proporção que a energia potencial elétrica diminui. Tá certo, galera? Então, a segunda afirmação ela está correta. Terceira afirmação: a intensidade do potencial elétrico de uma carga pontual é inversamente proporcional à distância da carga de prova. Então nós vimos isso daí, né? Aquela segunda expressão do potencial elétrico, o potencial é inversamente proporcional ao quê? À distância, né? Existe uma relação de proporcionalidade inversa, né? Do potencial com relação à distância. Então essa terceira afirmação também está o quê? Correto. Basta você observar a segunda expressão do potencial elétrico para que vocês cheguem a essa conclusão. Tá? Então, pessoal, de posse dessas informações, né, a alternativa correta aí é a letra o quê? Letra C, né? Letra C de casa. Ok, galera? Bem, vamos aí para a segunda questão. Né? Então, a segunda questão diz assim: na figura a seguir estão representadas algumas linhas de força do campo criado pela carga quesão. Né? Essa carga está bem aqui no centro. Né? Os pontos A, B, C e D, né? Conforme vocês estão observando na ilustração, estão sobre circunferências centradas na carga. Né? Assinale a alternativa falsa. Pessoal, nós temos aqui, né, as superfícies equipotenciais, no caso de uma carga putiforme isolada, tá certo? São superfícies esféricas concêntricas, conforme vocês estão observando aí. Ok? Detalhe muito importante. Né? Nós temos aqui as linhas de força, né? E elas estão orientadas para fora. Isso mostra que, de fato, a carga-fonte é o quê? Positiva. Né? É aquela situação lá do campo de afastamento. Tá? Essa é a representação geométrica da linha de força. E aqui nós temos o que? As superfícies equipotenciais que são o quê? Perpendiculares o quê? Essas linhas de força, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Né? Beleza? Então vamos aí para a alternativa falsa. Né? Beleza? Então é o seguinte, a letra A, os potenciais elétricos em A e C são iguais, ou melhor, já que é uma afirmação, né? Os potenciais elétricos em A e C são iguais. Beleza? É verdadeiro ou falso isso daqui? Bem, vamos avaliar esses dois pontos, A e C. Pessoal, podemos perceber que nós temos aqui uma superfície equipotencial. Então, o conceito de superfície equipotencial diz o seguinte, né? É aquela em que o potencial elétrico é constante em todos os pontos, ou seja, todo e qualquer ponto sobre essa superfície aqui, tá, apresenta o mesmo valor. Então, o valor de A é igual ao valor de C, embora ele não tenha dado aqui, mas eu sei por que eles são iguais, porque eles estão o quê? Esses pontos na mesma superfície equipotencial.
Então, de fato, né, esses pontos são iguais. Então, a letra A, né, não é a alternativa falsa. Letra B. O potencial elétrico em A é maior do que em D. Né? Vamos verificar se isso daqui é falso ou verdadeiro. O potencial em A é maior do que o potencial em D. Né? A gente sabe que o potencial em A, né, a superfície, né, se encontra aqui. Né? O potencial em A se encontra nessa superfície aqui, ó, menor. E o ponto D se encontra nessa superfície potencial maior. Né? Então, de acordo com o sentido da linha de força, né, o potencial ele tende o quê? A diminuir. Tá? Então, de fato, o potencial, né, elétrico em A é maior do que o potencial elétrico em D. Tá certo? Então, a alternativa B não é a alternativa falsa. Letra C. Uma carga elétrica positiva colocada em A tende a se afastar da carga quesão. Bem, eu coloquei no início aqui, ó, que as linhas de força elas estão orientadas para fora. Logo, a carga fonte ela é o quê? Positiva. E se eu colocar aqui uma carga positiva, né, no ponto A, né, é claro, né, que ocorrerá o quê? Um afastamento. Por quê? Porque as cargas são o quê? De mesmo sinal, positivo com positivo, e positivo com positivo, né, ocorre o quê? Uma repulsão, tá? De acordo com o princípio, né, da atração e da repulsão. Então, a letra C ela não é a falsa. Letra D. Né? O trabalho realizado pelo campo elétrico para deslocar uma carga de A para C é nulo. Né? Pessoal, nós vimos aí que o trabalho da força elétrica, tá, é o produto da carga de prova pela diferença de potencial, ou seja, a carga de prova vezes o quê? Diferença de potencial. Então é o seguinte, numa mesma superfície, ou melhor, nessa superfície aqui eu não tenho diferença de potencial. Vamos supor que aqui seja 2 volts, aqui também é 2 volts. Então, quando eu jogo na fórmula do trabalho, né, só vocês imaginarem, trabalho é igual a carga de prova vezes diferença de potencial, né, VA menos VC. Então, se VA é igual a VC, né, essa diferença é zero. Faz com que o trabalho seja o quê? Nulo. Tá? Basta vocês avaliarem dessa forma. Então, o trabalho realizado pelo campo elétrico para deslocar uma carga de A para C é nulo. Por quê? Porque os pontos fazem parte da mesma superfície, o quê? Potencial. Eu teria trabalho se fosse o quê? De uma superfície para outra. Aí sim. Aí eu teria diferença de potencial. Mas nesse caso aqui eu não tenho diferença de potencial, porque os pontos fazem parte da mesma superfície. Ok? E por último, letra E. O campo elétrico em B é mais intenso do que em A. Verdadeiro ou falso? Tá? Vamos verificar aqui. Onde o campo elétrico é mais intenso ou menos intenso? Nós vimos que para pontos mais próximos da carga-fonte, o campo é o quê? Mais intenso. Para pontos mais afastados, o campo é o quê? Menos intenso. Tá? Então, o que é mais intenso ou menos intenso aqui? O mais intenso é o quê? É A, que está mais próximo da carga-fonte, e não B, que está mais afastado. Então, aqui, ó, essa alternativa aqui, ela é a falsa, porque ele está dizendo aqui que o campo elétrico em B é mais intenso do que em A. Mas, na verdade, A é mais intenso do que em B. Tá, pessoal? Então, de posse dessas informações, tá? A alternativa correta aqui é letra E, né, pessoal? É de elefante. Valeu? Bem, pessoal, vamos aí para a terceira questão que diz assim. Durante a tempestade, um raio atinge o avião em voo, né? Conforme, né, a ilustração que vocês estão observando aí. Pode-se afirmar que a tripulação, 2 pontos. Bem, pessoal, aqui é um caso, né, de blindagem eletrostática. Né? Então, os aviões aí, né, essa fuselagem funciona como uma espécie de gaiola de Faraday. Né? Então,
A gente sabe que em torno de todo condutor eletrizado, né, o campo elétrico no seu interior é nulo, porque as cargas, né, este condutor, melhor dizendo, se encontra em equilíbrio eletrostático. Tá certo? Então, a carcaça, né, do avião, no caso a fuselagem, funciona como uma espécie de blindagem eletrostática. Então, uma vez atingido por um raio, né, então os passageiros não sofrerão danos, estarão totalmente protegidos, né? Então, esse raio, né, ele escoa aí, né, pela fuselagem, né, metálica, né, deste avião, né, que atua aí como uma blindagem, tá? Então, de posse dessas informações, a alternativa correta aqui é a letra D, né, pessoal? D de dado, tá? Por quê? Porque avaliando aí as demais alternativas, nenhuma delas se encaixa na resposta que queremos, né? Então, diz o seguinte, não será atingida, né, a tripulação, né? Pois aviões são obrigados a portar um para-raio em sua fuselagem, que aqui não tem nada a ver. Letra B, será atingida em virtude de a fuselagem metálica ser boa condutora de eletricidade, isso aqui não tem nada a ver. Letra C, será parcialmente atingida, pois a carga será homogeneamente distribuída na superfície interna, né, do avião. Né? Não tem como, né, os tripulantes sofrerem ofensas internas, tendo em vista que eles estão dentro de uma proteção metálica aqui, né? Que nós chamamos de blindagem, então não é correto aqui, certo? Essa alternativa C. Então a letra B é a correta, né? Não sofrerá dano físico, pois a fuselagem metálica atua como blindagem, ok, galera? Então letra D de dado, galera. Bem, vamos aí para a quarta questão. Uma carga elétrica positiva quesão gera um campo elétrico à sua volta, né? Como vocês estão observando aqui. Duas superfícies equipotenciais, né? E o percurso de uma carga elétrica Qzinha, 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, que se desloca de A para B, estão representados na figura. Determine o trabalho realizado pelo campo elétrico de Qzão sobre a carga Qzinha nesse deslocamento em joules. Bem, conforme vocês estão observando na figura, nós temos duas superfícies equipotenciais. Aqui nós temos 5 volts e aqui 3 volts. Tá? Nós iremos determinar o trabalho realizado, né, do deslocamento dessa carga, né, de 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb de A para B. Né? Essa carga sai dessa superfície e vai para essa outra superfície equipotencial aqui. Tá? Então, nesse caso, eu passo a ter uma diferença de potencial. Então, são pontos, né? São superfícies o quê? Diferentes. Logo, eu tenho valores o quê? Diferentes. Tá? Conforme vocês estão observando aí. Tá? Então, a resolução da questão fica da seguinte forma. Trabalho é igual ao produto da carga de prova, essa carga de prova que será deslocada, vezes a diferença de potencial, VA menos VB, né? Porque o deslocamento é de A até B, tá certo? Conforme a questão está pedindo aqui. Se for deslocamento de B até A, seria VB menos VA, mas a carga ela parte de A e vai para B, então é VA menos VB. Tá? O valor da carga de prova é 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, né? Vezes potencial em A é 5 volts e potencial em B é 3. Tá? Então, resolvendo, né, essa questão aqui, essa continha aqui, né, nós temos que o trabalho é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6 joules. Tá, pessoal? Esse aqui é o trabalho realizado, né, pela força elétrica sobre essa carga de prova para deslocá-la de A até B. Ok, galera? Beleza? Espero que vocês tenham gostado das explicações aí referentes a essas questões, tá bom? Questões muito boas, né? De fixação, tá? E eu quero dizer que estou à disposição de vocês, né? Segunda, terça e quinta, em nosso plantão de dúvidas, das 14 às 18 horas. Ok, galera? Então, um abraço a todos, que Deus abençoe. Tchau, tchau.